O famosíssimo projeto Sat at Home acaba de liberar aí os seus últimos dados e nós temos 200 sinais promissores de vida no universo para serem investigados agora. Já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. O pessoal aqui deve ser muito mais novo, né, do que eu e não deve lembrar do que aconteceu ali durante muitos e muitos anos, tá? Foi até recentemente ainda existia o Sat at Home. Mas quando ele foi lançado, ele tinha uma ideia muito legal, que era o seguinte: grandes observatórios, rádio-observatórios, iriam pesquisar tecnoassinaturas, iam buscar por sinais de rádio emitido por civilizações inteligentes no universo. Só que eles iam ter que ficar escutando o universo, e era muito dado para ser processado. Então qual foi a ideia que o pessoal do Projeto SET teve? Eles convidaram todas as pessoas do planeta Terra que tivessem computador para liberar o computador, e o Projeto SET ele ia e usava o seu computador para ficar processando dados. Eu quero saber quem hoje deixaria uma entidade como a NASA ou como o Projeto SET usar o seu computador. Deixa aí nos comentários. Mas essa era a ideia do projeto Sat at Home. O projeto SET era as grandes antenas, né, os grandes radiotelescópios captando dado, e o Sat at Home era usar os computadores pessoais para ajudar no processamento desses dados. Isso aí durou durante muito e muito tempo, e já foram lançados vários, né, feitos vários releases de dados do projeto SET, e um último está sendo feito agora, que resume aí nada mais nada menos que 14 anos do projeto SET, de 2006 até 2020, na busca por civilização avançada no universo. Antes disso, né, precisa saber o seguinte: o projeto SET, ele pesquisou um ponto muito específico do espectro eletromagnético, que é ali o que a gente chama de o ponto de encontro cósmico, que é a frequência de 1.42 GHz, que é a linha do hidrogênio. Os pesquisadores, os físicos, acham que se uma civilização fosse se comunicar, ela iria usar esse tipo de frequência. Então essa foi a frequência escolhida para fazer toda essa busca por vida no universo. Qual é o problema? O problema é que é muito ruído que tem, é muito dado, é muita coisa que você não sabe o que é. Então eles tiveram que fazer assim digamos, a gente chama, né, em programação, um pipeline de processamento gigantesco para tentar chegar em sinais que pudessem ser investigados com maior frequência. E aí tem uma coisa interessante da gente falar. Quando tudo isso começou, existia no mundo um grande radiotelescópio, um dos mais bonitos de todos, que era o radiotelescópio de Arecibo, que ficava em Porto Rico. O problema é que durante um furacão, se não me engano foi em 2019, o Arecibo ele foi atingido em cheio pelo furacão. O furacão destruiu uma das torres ali que que segurava, né, o sensor dele. Eu vou colocar a imagenzinha que vai ser mais fácil pra gente conversar. Isso aqui é o Arecibo, tá? Então você tinha essas torres e você tinha essa coisa aqui do meio. Quando o furacão passou em Porto Rico, ele derrubou uma dessas torres aqui, esse negócio caiu aqui no meio, ou seja, danificou demais o radiotelescópio, e ele não pôde ser consertado e ele foi tirado do processo. Então, todo o projeto SET, né, ele foi baseado nisso aqui. Fica aqui uma dica de cultura pop pra galera: assistam o filme Contato. Tá? O filme Contato, baseado no livro Contato, do Carl Sagan, ele traz uma boa parte baseada, né, no que foi o projeto SET. Tanto que o Arecibo tá lá, se não me engano, o Matthew Montgomery, ele faz o papel de um padre, e ele tá lá no Arecibo, e a Judy Foster fica ouvindo o universo nas antenas ali do VLA, do Very Large Array, nos Estados Unidos. Mas é isso aqui que é o lance do projeto SET. Então o projeto SET at Home, né, que era buscar sinais, algum tipo de sinal promissor, digamos assim, no meio do que eles chamam desse caos eletromagnético. O lance é isso aqui, ó. Foram 14 anos de observação, 25% do céu visível foi coberto, e 12 bilhões de detecções foram feitas. 12 bilhões de detecções foram feitas.
Qual é o problema disso? O problema é que a grande maioria esmagadora disso aqui é interferência, é ruído, é sinal que não presta. E aí você precisa reduzir isso aqui para chegar em sinais que seriam viáveis de serem estudados, de feito o que a gente chama de um follow-up, né, de ter um estudo mais detalhado. E é aí que começa toda a história aqui deste estudo, né, deste artigo que foi publicado. Na verdade foram publicados 2 artigos, tá? Um mostrando a parte do front-end ali do projeto SET at Home e esse aqui que fala um pouco mais dos dados, tá? Então, na verdade, tá aqui, ó, né? Era você pegar os dados, né, dos dados do Arecibo, porque nós estamos falando desse período aqui onde o Arecibo ainda funcionava, pegar o front-end, que era um protetor de tela, isso que era muito legal, tá? Isso que era muito legal mesmo, que era o protetor de tela que eles davam, que era um negócio tridimensional. Ali, que 2020, a gente já sabia o que era, mas no começo do projeto SET at Home não tinha nada disso. Aí você tinha toda uma base de dados gigantesca, e aí você começava a fazer toda um grande processamento. Na verdade, é tudo um processamento de dados, tá? Muito baseado nisso aqui, ó, na remoção RFI, tá? Que é de interferência, agrupamentos de múltipletos, que eles falam, né, que são de múltiplas, tá? E a classificação desses dados e a pontuação. Obviamente, tudo isso aqui muito usando inteligência artificial, que ela serve para isso. Então, o que os pesquisadores estão procurando, a gente chama de tecnoassinaturas, tá? A banda estreita, né, sinais concentrados em uma frequência minúscula. A natureza não cria linhas tão finas assim, agora a tecnologia consegue. Sinais pulsados, então isso aqui que eles estavam procurando. O que eles estavam procurando? Ou um pulso muito fininho, ou sinais, né, que ligam e desligam de forma constante, e aí você tem que tirar também da equação os pulsares e coisas do tipo, tá? E outros tipos de picos, assim, tripletos que eles chamam, né, que vinham em 3 sinaizinhos e tal. Ou seja, eles tinham sinais que eles queriam procurar naquele emaranhado de dados dele. E aí eles começaram, né, a fazer tudo isso. Eles criaram, né, para validar tudo isso, eles criaram como se fosse um banco de treinamento. Olha que interessante. Eles injetaram sinais falsos de ETs nos dados, e se o software filtrasse um desses dados por engano, ele também filtraria um sinal real. Para confiar na descoberta, precisa recuperar os sinais que eles mesmos esconderam, né? Ou seja, é como se fosse um blind test, algo do tipo que a gente costuma fazer muito. Para quem mexe com dados, é isso, né? Você joga um dado ali que você conhece, seu sistema tem que detectar aquele dado que você conhece. Se ele não detectar nem aquilo, quer dizer que o sinal real mesmo, ele não vai detectar. Aí, o primeiro filtro que eles passaram foi eliminando a terra, né? O inimigo é o ruído humano, radares, TVs, celulares, e aí eles fizeram aqui vários tipos de filtragem, tá? Que eu não vou entrar, mas o artigo vai ficar aí para quem quiser entrar nisso aqui. São vários tipos de filtros, são vários algoritmos que eles foram fazendo. Sem essa limpeza, 99% dos candidatos seriam apenas barulho humano. Olha aí que legal. Aí tá, né? Então isso aqui é o caso de uma interferência, ó, tá? Isso aqui é a interferência humana. Então, ó, as linhas verticais e os agrupamentos densos, elas não obedecem à mecânica celeste. O algoritmo desenha triângulos no espaço-tempo-frequência para capturar e excluir esses grupos. São janelinhas triangulares que ele passa aqui nesse dado. Tá? Então isso aqui é um dado que é uma interferência humana. Você aprende como que é esse dado e consegue fazer tudo isso. Beleza? Outra coisa, né? Então, além do próximo passo crítico, né? Após a filtragem do RFI, que é aquela interferência eletromagnética, era ir atrás das múltiplas, que a gente chama, né? Então, uma múltipla é um grupo de detecções que parecem vir da mesma fonte cósmica ao longo do tempo. Devem vir do mesmo ponto do céu, devem ser observados em momentos diferentes. O critério é que eles não aceitavam eventos únicos, tá? A ciência exige repetição. Então, eles foram atrás da tal das múltiplas, né, que eles chamam de múltipletes, tá? Aí, outra coisa muito legal é o seguinte: era detectar o efeito Doppler, tá? Então, o efeito Doppler também foi algo que precisou ser considerado, levado em consideração nesse processamento desses dados todos, tá? Então, cada múltipla que eles detectavam recebia uma nota,
e apenas as top 1000 eram enviadas para análise humana. Porque aqui o que vai entrar aqui na história toda é o seguinte: uma hora o ser humano entra nessa história, nessa grande equação aqui, entra o ser humano, tá? Então eles vão fazendo aí vários testes de processamento, e aí chega na inspeção humana. Por quê? Porque o olho humano ainda supera alguns algoritmos de detecção, tá? Por incrível que possa parecer. Então eles começaram 20 milhões de múltiplas, tá? Pegavam as top 1000 delas, e aproximadamente 100 delas foram selecionadas para uma reobservação. Tudo isso aqui, ó, essas top 1000 aqui passaram por uma inspeção visual. Então eles tinham tinha 12 bilhões de dados. Aí filtrou tudo tal, achou os que tinham sinais múltiplos, que é o sinal que interessa, porque para ser vida precisa ter uma repetição daquele sinal. O cara não ia soltar só um sinal e acabou. Então, detectaram os múltiplas, chegaram às mil múltiplas, das 1000 múltiplas, mandaram para o ser humano fazer uma inspeção visual disso. E dessas eles conseguiram separar aproximadamente 100 candidatos para serem feitas a outra observação. Tá? Então, tá aqui, ó. Um candidato, quando você tem um candidato, o que você vê mesmo? Tá? Então, a primeira coisa, ele está agrupado, né, dentro de um feixe único, beleza? Ele é visto em múltiplas observações ao longo do ano. E ele tem uma coerência, um alinhamento preciso em frequência, tá? Ou seja, isso aqui não parece nem um sinal que sofreu interferência, nenhuma interferência humana, nem nada disso. É um sinal promissor, então ele vai ser selecionado para ser reobservado. E aí, só para a gente falar, né, 2020 mesmo foi o Arecibo, foi colapsado, e qual que era a ideia? Era fazer essa seleção desses sinais e jogar esses sinais para o Arecibo, para ele agora fazer uma reobservação desses sinais e a gente ver se tem alguma coisa ou não. Não tem o Arecibo, o que eles vão fazer? Eles vão usar o FAST. O FAST é a mesma coisa, mais ou menos o mesmo princípio de funcionamento do telescópio de Arecibo, é o FAST, que é o telescópio da China, que fica lá nessa montanha, né? É o 500 Aperture, né? Telescópio. Então ele fica aqui, ó, nessa abertura gigantesca nessas montanhas. Ele tem nada mais nada menos que 500 metros de diâmetro, lembrando que o Arecibo tinha 328 metros de diâmetro. Isso aqui é um pouco maior, ou seja, ele tem maior sensibilidade para poder reanalisar aqueles sinais, tá? Então foram 92 candidatos dos 7 at-home selecionados para ser reobservado e 80 candidatos já reobservados com uma busca direcionada. Então é isso, né? No final das contas, o que aconteceu foi que, se você somar aqui, vai dar aproximadamente 200 candidatos. Então, olha que legal, nós saímos de 12 bilhões de sinais, tá aqui, ó, 12 bilhões de detecções, passamos o algoritmo para tirar ruído e para tirar interferência, rádio, coisa e tal. Desses, sobraram uma parte, fomos atrás das múltiplas, porque se alguém tentando comunicar, não vai tentar uma vez só, vai tentar várias vezes, então a gente precisa de sinais que tem essas múltiplas. Então, pegou os sinais ali, achou os sinais que tinham múltiplos. Pegou os 1000 primeiros desse e entregou para a população, para o cientista cidadão. O cientista cidadão foi lá, analisou aquilo lá e voltou com o resultado. Né? Então você tem 200 hoje candidatos promissores a serem vasculhados com mais atenção aí no universo. Essa é que é a grandíssima ideia. Tá? O que eles conseguiram hoje, né, é construir uma máquina capaz de peneirar 12 bilhões de sinais. Esse algoritmo aqui de RFI pioneiro e uso inédito de BIRDS para validação. O que são os BIRDS? São aquele sinal que você joga, que você contamina a sua base de dados para ver se o algoritmo consegue encontrar essa contaminação. E está aí, o mais legal de tudo é que o código, tudo que faz o projeto 7, né, é código aberto, qualquer um pode baixar ali, brincar e tudo mais. Então tá aí, né,